Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A luta pelos direitos da criança começa quando a nossa escuta é qualificada e acolhedora. Afinal, um atendimento institucional sem preparo técnico pode agravar a situação da criança, por exemplo, vítima de violência sexual. E, mais do que isso, comprometer a própria justiça. Quem faz o alerta é a ex-ouvidora-geral da Defensoria Pública da Bahia, também ex-superintendente de Direitos Humanos da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, a advogada e professora da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, Anhamona Brito, uma referência nacional na defesa infanto-juvenil e também nossa convidada. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Jefferson, a você, a toda a sua equipe, a TV Alba. É muito importante estar aqui nesta casa, nesta TV, que dissemina mensagens importantíssimas, fundamentais para todo o estado da Bahia, com a finalidade de garantir direitos e popularizar informações para que a nossa população seja cada vez mais acolhida, ciente daquilo que deve ser feito, daquilo que deve procurar, e principalmente com você, né, que é, assim, um comunicador reconhecido. Estou muito feliz em contar com a sua parceria e com a sua dedicação. Prazer todo nosso. Muito obrigado mais uma vez. Deixa eu começar te perguntando o que significa exatamente escuta especializada e por que é tão importante, tão fundamental no atendimento de crianças vítimas de violência sexual? Assim, escuta especializada e depoimento especial. São dois procedimentos pensados recentemente, em 2017, pelo país, pelo nosso país, pela nossa estrutura jurídica, com a finalidade de garantir, no âmbito da institucionalidade, das instituições que cuidam de crianças e adolescentes, não apenas pelo Poder Judiciário, mas nas escolas, conselhos tutelares, profissionais da saúde, mas também os profissionais que cuidam de processos na esfera da justiça, um atendimento, uma atenção diferenciada aos nossos pequenos e pequenas. Não apenas pelo fato de crianças e adolescentes, eles, no caso, estarem num processo de desenvolvimento. Certo? Se a gente pensar em crianças pequenas, certamente a gente vai compreender melhor a importância desses institutos. Imagina só, uma criança de 3, 4 anos foi vitimizada por violência sexual. Como é que ela vai expressar essa prática delituosa se ela não consegue ainda compreender, perceber, ter a noção do que é crime, do que não é crime, do que pode, do que não pode? Então, nessas situações de violências contra crianças e adolescentes, é importante que a gente tenha um cuidado, tanto para proteger no momento preliminar, certo? Essas crianças e adolescentes, e também estabelecer um nexo para que elas, um contato para que elas apresentem de maneira o mais fidedigna possível, a partir de seu repertório de palavras, gestos, comportamentos, sentimentos, aquilo que lhes aconteceu. A escuta especializada, que é o primeiro instituto que você perguntou, ela é voltada a garantir um acolhimento às crianças e adolescentes nos espaços em que elas se encontrem, para garantir que, a partir deste acolhimento, elas possam contar o que eventualmente aconteceu e que tenha, no caso, um recorte de criminoso, de violento, de agressivo, mas sem jogar nas crianças e adolescentes aquela informação: olha, aconteceu algo de grave contra você e você precisa me trazer essa informação. Para não agravar mais ainda o trauma. Justamente para não responsabilizar, não culpabilizar, e também para que a gente possa perceber melhor o cenário que ela traz e identificar de maneira responsável, sem imputar responsabilidades também às outras pessoas num determinado momento antecedente, mas o que aconteceu. Quais são os principais erros que ainda ocorrem no atendimento institucional dessas vítimas e como corrigi-los? Assim, você está falando de vítimas e atendimento institucional numa perspectiva, por exemplo, de um inquérito policial instaurado ou numa perspectiva de um processo judicial também em curso. Mas imagine numa escola. Eu estou ali numa escola, chegou uma criança e eu consigo perceber, eu, professora, que aquela criança está mais calada,
fechada, que não está interagindo com as demais, cabeça baixa, alguma coisa ali já aponta para mim, professora, que eu estou numa situação diferente. Se eu acolho essa criança e escuto com técnicas e a partir de procedimentos estabelecidos na linha da escuta especializada, com profissionais capacitados para tal fim, eu consigo identificar o que está de diferente na casa daquele menino. Isso numa escola. Imagina a profissional de saúde, chegou uma menina, uma criança pequena ali, com alguns sinais que são peculiares para o caso, certo? Assim, muitas vezes você tem uma situação de violência física ou de agressão, enfim, que não deixa muitos vestígios. Mas se eu tiver, no caso, repertório, técnica satisfatória, etc., eu consigo identificar, ouvindo essa menina, que ali aconteceu um cenário de abuso. Então, assim, o principal passo para uma escuta especializada é que a gente tenha uma rede estabelecida para a garantia de direitos de crianças e adolescentes nos diferentes espaços, certo? Com profissionais atuando em diferentes espaços e que esta rede ela esteja devidamente formada, devidamente capacitada para compreender sinais que digam respeito não apenas às questões de violências sexuais, mas também outros tipos de violência psicológica, violência doméstica contra a mãe dessa criança, violência física que atinge essa criança. Então, a escuta especializada é o primeiro passo, é o acolhimento, certo? É o acolhimento com capacidade para assim fazer. Você afirma que a falta desse preparo técnico pode agravar o trauma de crianças, por exemplo, vítimas de violência sexual. Isso significa que muitas instituições brasileiras não estão aptas a lidar com esse tipo de situação? Sim, não estão. Em 2017, foi aprovada aqui no Brasil uma norma 13.431, que é voltada justamente a estabelecer um sistema de garantia de direitos a crianças e adolescentes em situação de violências das mais variadas, com recorte diferenciado para ameaças de morte e as questões de violência sexual. Nós temos ainda muita dificuldade das redes todas de assistência social, de saúde, de educação, segurança pública e justiça adotarem os critérios estabelecidos nessa lei, que dizem respeito a, primeiro, capacitação dos quadros com técnicas necessárias, estabelecimento, inclusive, de alguns equipamentos específicos para que essa criança ela não seja revitimizada. Imagina, chega a criança na delegacia e ela vai ser ouvida uma vez, ou na assistente social outra vez, ou na área de saúde outra vez, repetindo o mesmo fato várias vezes, certo? Às vezes, essa repetição, além de revitimizar a criança, leva para ela o entendimento que aquilo que ela apresentou no primeiro momento pode não ter sido, não foi dada a credibilidade. Oxi, você está me perguntando uma vez, outra vez, eu não acredito no que você está dizendo. Outra situação muito recorrente, quando a gente, no caso, reescuta uma vítima, e isso, inclusive, é alertado pelas mulheres em situação de violência doméstica, ou mulheres que são abusadas, mulheres que são estupradas, é o seguinte: além de você, no caso, colocar para essa pessoa o entendimento de que talvez ela seja culpada pelo crime que lhe acometeu, ela muitas vezes acaba esquecendo alguns aspectos da violência, certo? Assim, na medida em que vai contando, considerando os elementos daquilo que está sendo perguntado para ela numa determinada situação. E ela acaba se colocando, inclusive, em dúvida se aquela situação realmente, de fato, se apresentou como no primeiro momento foi referido. Para fins de processo, inclusive, estas reperguntas, elas são tão danosas porque permite, na identificação de contradições, a possibilidade de se esvaziar o entendimento de que o agressor realmente cometeu o crime. Para crianças e adolescentes, o ideal é que elas sejam escutadas uma vez, no que diz respeito à escuta especializada, assim, de maneira antecedente, por profissionais das redes, das diferentes redes, com gravação. E quando a gente chegue no finalmente, que é a esfera do processo, da delegacia, que o seu depoimento seja tomado apenas uma vez, gravado, certo? E, infelizmente, nós não temos esses equipamentos aí à disposição. E qualificação profissional para lidar com esse tipo de situação é fundamental. É fundamental. Eu trabalho com violências, assim, já há um tempo e coordenei o programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas de morte no estado da Bahia. Acompanhei situações recorrentes que incidem violência e ameaça de morte a determinados públicos, tendo crianças e adolescentes também ali no foco. Não é todo mundo que consegue lidar, por exemplo, num cenário de elevação de violência, mas de violência
violência real batendo na porta. Será que é todo mundo que tem elementos suficientes, preparo para lidar com uma situação, por exemplo, de uma criança de 3, 4, 5 anos estuprada? Situações bárbaras requerem, no caso, um preparo necessário para que os profissionais saibam acolher, identificar, lidar e, principalmente, conduzir através de caminhos seguros para que a situação não repercuta na impunidade. Você citou a Lei 13.431 de 2017, mas tem uma nova lei, que é a 14.811 de 2024, que facilitou a forma de proteger, de ouvir formalmente vítimas infanto-juvenis? Assim, essa lei de 2024, a 14.811 de 2024, ela vem num contexto de elevação de delitos, de crimes que têm como vítimas crianças e adolescentes no país. Para vocês terem uma ideia, você e o público da nossa TV Assembleia, nós vivemos um cenário em que 7 crianças e adolescentes são estupradas por hora no Brasil. Essas informações, elas são buscadas, referidas a partir de bases de informações da Polícia Civil, alimentando um sistema federal. Então, se isso daí tem como fonte, no caso, sistemas governamentais, nós podemos entender que o número de violência sexual, de estupro de crianças e adolescentes no Brasil, ele é muito maior do que o que consta na notificação. Certo? Então, 7 crianças e adolescentes estupradas no país por hora, de acordo com dados oficiais. Nós vivemos um cenário com 19 crianças e adolescentes no país por hora, vítimas de algum tipo de violência, principalmente considerando elementos de violência sexual, violência física e violência letal, no caso, homicídios de crianças e adolescentes. Com esse cenário, este drama da segurança pública em nosso país, na Bahia de maneira singular, a gente consegue perceber como esse cenário ele tende a agravar se nós não tomarmos algumas providências. Por conta disso, né, especialistas, ativistas, profissionais que defendem os direitos de crianças e adolescentes, nós fizemos uma incidência importante no Congresso Nacional para garantir a aprovação dessa lei, a 14.811 de 2024, que eu tenho, inclusive, me empenhado para disseminar. Esta lei ela elevou assim, as penas para vários crimes, principalmente crimes relacionados a violência sexual de crianças e adolescentes, né, crimes que, no caso, repercutam a uma situação de maior danosidade a este público preferencial, né, que crianças e adolescentes deveriam gozar de proteção integral, como está na nossa Constituição, mas nós sabemos que a elevação de penas não é suficiente. É importante que a gente adote algumas medidas, considerando alguns dramas que estão sendo recorrentes. Por exemplo, elevação de violência nas escolas. Nós tivemos uma situação aqui na Bahia muito entristecedora, assim, no município, eu não me recordo o nome do município, mas no ano passado houve uma situação onde 4 adolescentes, eles morreram na escola. Um deles levou uma arma, certo, de fogo, e acabou, no caso, tirando a vida de 3 colegas e a própria vida. É uma situação que requer que as instituições de Estado, não apenas as instituições de justiça, mas pensando nos municípios, conselhos escolares, governos estaduais, adotem providências para que a gente, no caso, crie um plano efetivo para a reversão de violência nas escolas. Eu não digo contenção, eu acho, para realmente revertermos e tornarmos as escolas um território de paz. Um outro elemento dessa lei que é muito importante, que eu defendo, não sei como os profissionais de diferentes áreas entendem, mas eu acho que é muito importante, é que a gente crie um cadastro, um banco de antecedentes criminais dos profissionais que atuam com crianças e adolescentes em todo e qualquer espaço onde crianças e adolescentes estejam ali como um público preferencial. Não é apenas nas escolas, mas, por exemplo, creches e outros cenários. Nós temos visto uma elevação de casos de estupro de crianças pequenas ou de abuso sexual de crianças pequenas em unidades escolares. E isso é um drama singular. Então, se nós tivermos a condição de identificarmos os antecedentes das pessoas, não apenas dos professores e professoras pensando nas escolas, mas porteiros, vigilantes, profissional da área meio, que estão ali no cotidiano das nossas crianças, nós teremos elementos mais seguros para verificarmos cenários onde estes profissionais eventualmente tenham cometido os delitos e não venham reiterar sobre os nossos filhos e filhas. Eu estou vendo essa lei de 2024
que ela é mais abrangente. Sim, Vejo que ela sim. altera o Código Penal, incluindo crimes de bullying, cyberbullying também. Sim. Passam a surgir novos crimes hediondos contra crianças e adolescentes. Ou seja, é uma lei que procura ser mais abrangente e, ao mesmo tempo, a gente continua presenciando casos de violação dos direitos das crianças, crianças que são vítimas de violência. Onde é que está a falha? É na lei, nos recursos ou na fiscalização? Mas essa resposta a gente vai segurar. Temos um intervalozinho, a gente volta já já nessa conversa com a advogada Anhamona Brito, uma referência nacional na defesa infanto-juvenil. A gente volta já. Já estamos de volta. Nossa convidada, a advogada Anhamona Brito, ela que também é professora da UNEB, Universidade do Estado da Bahia. E a conversa aqui é direitos das crianças e adolescentes, como fortalecer essa rede de proteção. Lei existe. A gente citou agora há pouco a Lei 14.811 de 2024. Agora, por que ainda vemos tantos casos de violação dos direitos dessas vítimas infanto-juvenis? Onde é que está a falha, que foi o que eu te perguntei no finalzinho do bloco passado? É na própria lei, falta de recursos ou é falta de fiscalização? Excelente pergunta, Jefferson. Assim, o Estado brasileiro, ele é, na América Latina, e eu posso dizer, inclusive, numa escala maior, um dos que tem o sistema de proteção de crianças e adolescentes na perspectiva normativa, no campo das leis, assim, o sistema dos mais robustos, certo? Assim, com normas realmente protetivas que, se fossem efetivadas, levaria-nos a um cenário de maior respeito a direitos e garantias de crianças e adolescentes, para que nós tivéssemos infâncias e adolescências numa perspectiva de contribuírem de maneira mais valiosa com o futuro de nosso país. Agora, é muito importante que a gente enxergue numa outra perspectiva. Essas leis, elas precisam pegar, colar, serem cumpridas, certo? E para que elas sejam cumpridas, o primeiro ponto, no meu ponto de vista, na minha ótica, é que a gente deveria investir, de fato, na popularização dessas informações das normas. Primeiro, informar as pessoas o que estão nas leis, o que constam nas leis, e o que consta nas leis. Isso é algo que, infelizmente, nós ainda caminhamos a passos lentos, talvez pelo fato de eu ser professora, certo? Da UNEB, como você disse, mas eu ensinei antes disso, a Cara é um pouquinho novinha, mas eu sou uma coroa, certo? Eu ensinei na educação básica, na rede estadual, na educação básica, ensino público daqui do governo da Bahia, e assim, eu consigo perceber como nós estamos muito afastados de levar informações nessa perspectiva de garantias de direito, assim, com qualidade, de maneira acessível, presente na rotina de todas as pessoas, não apenas daquelas que lidam com crianças e adolescentes. O segundo ponto é o seguinte, é que, em geral, cenários de violência, de violações de direito, eles beneficiam alguém. Quando a gente vê em muitos países um cenário de banalização de violência sexual, de banalização de violência letal, é importante que a gente se questione quem está ganhando com isso. E, infelizmente, nós tivemos aqui no país, inclusive CPI, tentando investigar os caminhos da exploração e dos abusos sexuais de crianças e adolescentes. E isso aponta muitas vezes para determinados atores que concentram poder formal, nas nossas estruturas, né, assim, político-institucionais, mas também o poder do capital passa por aí. Só que nós não podemos descolar disso tudo um entendimento que, infelizmente, foi a tônica do processo de conformação de nosso país, certo? Na relação que nós temos com as nossas infâncias e adolescentes. Os corpos de crianças e adolescentes, no nosso histórico de criação, sempre foi tido como um corpo, certo, de menor valor, que poderia ser explorado, seja pelo trabalho, seja na relação do campo da sexualidade. Tanto é assim que o maior número de violência sexual ou de outras violências incidentes contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa.
Então, quando eu entendo que aquele sujeito, ele está ali, certo, vinculado às minhas vontades, ao meu prazer, etc., sem que ele seja de fato um sujeito autônomo, detentor de direito, certo, é muito possível que eu adote providências voltadas à responsabilização desse sujeito, ou, no caso, castração de seus direitos, violação de seus direitos, que é o que acontece no nosso país. Agora, particularmente, eu sou freiriana, certo? Assim, professor Paulo Freire, que é um dos papas da educação, o baluarte da educação do nosso país, ele, no caso, nos ensinou para que a gente, no caso, saia de um cenário de opressão, é importante, primeiro, que o oprimido entenda que ele é oprimido. Então, vamos apostar na educação em direitos e vamos, no caso, tentar fazer com que essas normas, elas sejam cumpridas a partir do momento em que a população, consciente de que elas existem, venham reivindicar dos atores públicos que eles adotem as providências para, por exemplo, fazer com que as delegacias daqui, da Bahia, do país, as instituições do sistema de justiça promovam a escuta especial. As instituições do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes promovam a escuta, o depoimento especial, a escuta especializada, agora nesse caso, para que as crianças e adolescentes sejam respeitadas. Fazer com que a lei pegue, Fazer conforme com que a lei pegue. você mesma destacou. Que os conselhos tutelares, por exemplo, exercitem o que está ali defendido na lei e tal. E, pegando o gancho, quero te perguntar, você lançou o manual avançado para conselheiros tutelares? Isso. Conta pra gente como é que ele foi construído e qual o impacto que você espera na rotina desses profissionais que atuam na proteção das crianças. Quando eu atuei na condição de superintendente de direitos humanos aqui do estado da Bahia, assim, as questões relacionadas a direitos e garantias de crianças e adolescentes, elas estavam também sob a responsabilidade, né, do espaço ali em que eu exercia as atribuições do cargo, enfim. E eu consegui perceber nessa dinâmica, na relação com os municípios, que os conselheiros, conselheiras tutelares, que os conselhos tutelares, enquanto órgãos peculiares de garantia de medidas de proteção a crianças e adolescentes, funcionavam de maneira não tão qualificada, certo? Porque, primeiro, também faltavam informações acessíveis que permitissem que estes profissionais, com os perfis variados que eles detêm, eles obtivessem informações prontas, facilitadas, que contribuíssem com suas atividades. Assim, o Brasil, no planeta, melhor dizendo, corrigindo aqui, é o único país que possui uma estrutura, certo, formal, com profissionais voltados a uma atuação mais vigilante, certo, que vem da sociedade civil, uma atuação diferenciada de proteção de crianças e adolescentes. Os conselhos tutelares, os conselheiros e conselheiras, eles são inovação jurídica brasileira, não existe em nenhum outro lugar do planeta. Qual é o papel dele? Se tiver alguma situação de violação de direitos de crianças e adolescentes, eu vou agir, eu vou acionar o Poder Judiciário, eu vou acionar a delegacia, eu vou encaminhar para os serviços e setores, certo? Mas, infelizmente, esses profissionais que atuam em todo o país, eles pedem por informações, por investimentos públicos e, principalmente, por caminhos que permitam que as informações jurídicas, que muitas vezes são apenas entendidas por profissionais do direito, cheguem para eles de maneira mais palatável, para que eles possam melhor cumprir as suas obrigações. E esse livro, ele pode estar aí disponível, pode ser adquirido pelos canais oficiais, enfim. A gente tem um site, o juizesperança.com, que permite que estes profissionais lá na ponta tenham informações habituais. Por exemplo, se você me perguntar, Mona, o que eu vou fazer numa situação em que o pai agride a mãe dentro de casa sem garantir que... Mona, o que eu vou fazer numa situação de violência doméstica dentro de casa? O pai agride a mãe, os filhos, eles, no caso, assistem essa situação. Tem alguma coisa que eu possa resolver enquanto conselheiro e conselheira? Tem. Toda aquela medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha, certo? Que a gente faz na DEAN, que muitas vezes as mulheres não conseguem acionar. Se o pessoal da escola informar um conselheiro tutelar, ele pode pedir a medida protetiva em favor do filho e tirar o pai de casa por uma atuação
que diz respeito ao melhor interesse da criança e do adolescente. Mas o conselho tutelar tem que saber disso, o conselheiro precisa saber. A sociedade não sabe. Investir em educação é o caminho. Educação e direitos realmente garante, certo, vida com liberdade e dignidade, Jefferson. A gente está falando aqui da importância da qualificação profissional. Fundamental. De quem atua na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. E qual o papel das campanhas públicas e da própria mídia na conscientização e também na prevenção da violência, vamos falar da violência em geral contra esse público infanto-juvenil? Muito importante a sua pergunta. Nós estamos vivendo um momento de desinformação elevada, assim, onde várias questões relacionadas a fatos, cenários, atores responsáveis são distorcidas, essas questões muitas vezes apresentadas. As informações são apresentadas muitas vezes também cada vez mais curta, informações pílula, certo? Pensando inclusive nessa dinâmica de rede social, das redes sociais, onde as pessoas precisam apresentar tudo em 1 minuto e nem sempre dá tempo de a gente estabelecer, certo? Um caminho de criticidade em 1 minuto 30 segundos. Certo? Assim, é fundamental que profissionais como você, certo? E veículos como a TV Alba divulguem informações, checando fontes, certo? Permitindo que as pessoas estabeleçam, inclusive, análises sobre situações, mesmo num tempo de 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, certo? Assim, levar informações sobre direitos, ou, no caso, contribuir com um processo que vocês da área de jornalismo, no caso, conhecem muito bem, de fortalecimento do senso crítico, mas respeitando, no caso, compreensão sobre fontes, respeitando valores éticos, etc., é fundamental para que a gente possa, a partir daí, considerar os rumos de nossa sociedade e estabelecermos caminhos de mudanças reais significativas que passem justamente por uma conformação de verdade não manipulada. A imprensa tem este papel, certo, de divulgar informações que digam respeito, por exemplo, às violências, certo, mas dizendo que é possível a gente caminhar, contribuir. Eu divulgo o fato, mas também apresento informações indicando como é que eu conduzo para a construção de um cenário de paz, de menor impacto de violência, de garantia de direitos. Eu acho que a imprensa tem um papel fundamental. Há críticas de que algumas campanhas sensacionalizam demais os casos sem oferecer um apoio prático, sem oferecer recursos ou o próprio apoio prático. Como conciliar visibilidade com eficácia? Sim, essa é uma questão muito sensível, porque assim, a divulgação de informações, por exemplo, de violências, incidentes contra crianças e adolescentes, muitas vezes podem repercutir não apenas, certo, assim, na esfera jurídica para o veículo ou para o profissional que eventualmente assim o faça, certo, ou as pessoas que descuidadamente repliquem tais informações, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta para a gente, inclusive, muitas vedações sobre como divulgar informações que se relacionem a crianças e adolescentes sem ferir o direito delas. Mas a gente precisa pensar também que a divulgação de uma informação de maneira descuidada, certo, de uma desinformação, que é um termo muito utilizado recentemente, pode estimular condutas reiteradas, certo? Condutas delituosas reiteradas. Por exemplo, estamos vivendo aqui uma onda sazonal de pessoas mortas por envenenamento, porque nós não dizemos, inclusive, para a sociedade que esta prática de envenenar outrem é crime, que é um crime grave, de maior potencial ofensivo, certo? Que, a depender do cenário, pode fazer com que a pessoa pegue penas severas e a gente divulga isso sem dizer, inclusive, qual seria a responsabilidade de quem assim o faz. Então, precisamos ter cuidado com o que divulgamos sobre crianças e adolescentes, porque a norma veda, porque pode responsabilizar veículos e profissionais que assim o fazem e outras pessoas, inclusive temos leis que tratam sobre isso, mas principalmente porque é responsabilidade de todo mundo ajudar para a construção de uma sociedade pacífica, não violenta, que não reitere nessas condutas. Para a gente encerrar, Anhamorã, que mensagem que você deixaria para os cidadãos comuns sobre como denunciar, apoiar e fortalecer essa rede de proteção das crianças?
Muito obrigada, Jefferson, e a todos vocês que nos assistiram até agora. Eu gostaria de dizer que crianças e adolescentes dão sinais que as coisas não estão bem, não estão legal. Basta que a gente esteja ali atento, atenta, a perceber o que tem acontecido com eles, com elas, nossos pequenos e pequenas. E se você sabe de alguma situação ou suspeita que alguma situação criminosa está incidindo sobre crianças e adolescentes, não apenas sobre sua guarda, mas de outras pessoas, vocês podem informar, sem receio de responsabilização, a qualquer conselho tutelar presente próximo, a delegacia mesmo de polícia, vocês podem denunciar de 190, também fazer uso do Disque Direitos Humanos, o Disque 100 da Presidência da República e não ter medo no caso dessa denúncia. O nosso país, ele prima pela proteção integral de crianças e adolescentes e estimula que as pessoas cada vez mais denunciem situações que aparentem ser situações de violações de direitos. Advogada Anhâmona Brito, uma referência nacional na defesa infanto-juvenil. Anhâmona, que é de origem guarani, significa esperança, tudo a ver com a sua atuação. Muito obrigado, sucesso na sua empreitada. Muito obrigada, Jefferson. Muito obrigada, TV Alba, por receber a mim, ao Jus Esperança e principalmente a causa da infância e da adolescência em nosso país. Muito obrigada. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço e até lá.